Já demorei demais, já são 9h09, né? Já foi muito tempo. Então, bom dia a todo mundo. A minha primeira pergunta para vocês é em relação à é, primeira lei de Newton. Nós chegamos num assunto que é bastante interessante e importante da dinâmica, que são as leis de Newton. São três leis, tá? São duas leis apenas de raciocínio teórico, que é a primeira e a terceira, e a segunda lei que a gente vai entrar hoje, que é uma voltada para cálculo. Ela é quem explica as causas dos movimentos, os efeitos, as colisões, quando um carro se choca com outro, quando alguém precisa imprimir uma força para produzir um movimento, entendeu? Lembra que a gente já falava da ideia de força, que Aristóteles dizia, que Galileu explicava, para chegarmos à conclusão de inércia, né? Então, o que que acontece? Eu pergunto a vocês, a respeito de inércia, vocês ainda têm alguma dúvida? Eu não. É tranquilo, né? Inércia vocês vão ver. Quando vocês pegarem questões de vestibular, questões bem difíceis mesmo, né? Se falar sobre as medidas preventivas, né, em relação aos os danos físicos que é impostos aos passageiros, é devido à inércia. E aí, se mencionar cinto de segurança, airbag, freio ABS, coisas desse tipo, tá ligado à inércia. Em relação à massa inercial, ou seja, você já sabe que é aquele corpo que tem mais massa tem mais dificuldade de entrar em movimento, né? Aquele corpo que tem menos massa, ele tem uma maior facilidade, enfim, isso é inércia, tá? O conceito de inércia final para a gente passar adiante é: um corpo tende a permanecer no seu estado inicial. Se seu estado inicial for de repouso, ele tende a ficar em repouso. Mas se seu estado inicial for de movimento, ele tende a continuar em movimento. Até que encontre um obstáculo, uma força externa que impeça esse movimento. Tá bom? Tranquilo? Pois muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos aproveitar que o Jadson está aqui, né? E aí, ele vai contribuir aí pra gente, né? É sempre importante assim uma visita ilustre, né, de alguém que não tô brincando, né? Então, ó, vocês lembram dessa questão? Eu vou agora corrigir com vocês rapidinho, né? Muitos de vocês fizeram, né? Nem todo mundo entregou, mas enfim. Vou corrigir aqui com vocês rapidinho, tá? Era para vocês calcularem a força resultante, né? Essa aqui a gente já tinha feito, dá 14. Nessa daqui, ó, eu tenho. Vou tirar esse daqui, pegar aqui, na verdade, meu apontador a laser. Todo mundo está conseguindo acompanhar aqui o slide, pessoal? Já está sendo visível para vocês aí ou não? Tá. Tá, né? Beleza. É... Lembre de usar aquele recurso lá, só para a gente ver se está funcionando de boa, se quiserem fazer uma pergunta, tá? Então, ó, forças concorrentes, né? Ó. Alguém puxa para cá com 8, alguém puxa para lá com 6. Então a força resultante é para onde? Ou seja, o bloco verdadeiramente ele vai se dirigir para onde? Para a direita, porque essa força aqui supera aquela em 2 newtons. Como é que a gente sabe disso? Só fazer a subtração. Como é que a gente sabe que o resultado deu 14? Porque forças para a mesma direção e mesmo sentido a gente soma. Não é isso? Letra C. Aí a C começou a melhorar os exemplos. Tem duas forças para um lado e uma para outro. Aqui era como se fosse assim, ó. Duas pessoas estão puxando o bloco para a direita e uma só para a esquerda. Tá certo? Então, acabei de ver que eu coloquei... não, ainda falta concluir, lógico. Então, é como se esses dois unissem forças e essa força desse 14 newtons, certo? Mas esses 14 newtons ainda não é suficiente para vencer esses 24. Portanto, esse bloco vai para onde, galera? Para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Exatamente. E vai para a esquerda porque a esquerda tem 10 newtons ainda mais do que a direita, que só tinha 14. Então aqui eu coloco uma força resultante 1, porque é o resultado desses dois, e aqui eu coloco uma força resultante 2, que seria a final. Tá bom, pessoal? Vamos para o terceiro caso. Aliás, a letra D. Essas forças são perpendiculares. Aí o que a gente faz? A gente aplica o teorema de Pitágoras. Ou seja, a gente projeta esses caras aqui em cima. O que é projetar? É como se eu fosse escrever, traçar linhas paralelas, né? Ó. Então, essa linha paralela a essa linha paralela a essa. Então, na verdade, aqui é aquela soma de vetores que a gente um dia já viu. Na verdade, o vetor sai da origem e vai encontrar o destino lá no final, ó. Nem quem ganha, né, nem ganha o 6 nem o 8, né? Ó, quem ganha.
Quem ganha é o 10. Porque aqui é Pitágoras, né? Ó. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Quanto é 8 ao quadrado? 64. 36 mais 64, 100. Lembrando que esse quadrado ainda vai passar para o outro lado em forma de raiz. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Então, a força resultante aqui é 10. Tá bom? Olha, vou dizer uma coisa para vocês, para a gente ganhar tempo no futuro. Você ganhar tempo aí de sua concorrência, né? Deixar o pessoal aí no chinelo. Minha gente, esse aqui é o famoso triângulo de Pitágoras. O triângulo de Pitágoras, né, desenvolvido também pela contribuição lá dos gregos, a gente percebe que é o famoso triângulo 3, 4, 5. O que é isso, Edson? Quando um cateto tiver medida 3, o outro cateto tiver medida 4, a hipotenusa vai ter medida 5. Isso é sempre, tá, galera? Num triângulo retângulo. Edson, por que o senhor quis dizer isso? Porque eu não sei se vocês perceberam que as medidas aqui, ó, dobraram. O dobro de 3, 6. O dobro de 4, 8. Então aqui a resposta ia ser o dobro de quem? De 5, 10. Então, o aluno sabendo disso, numa prova, eu considero, porque eu estou explicando, né? Numa prova de faculdade, numa prova mais para frente, né? No Enem, você não precisa fazer essa conta aqui para você perder esse tempo. Você, já sei, é 10. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Se aqui esse valor fosse 12, se aqui esse valor fosse 16, aqui esse valor era quanto? 20. 20, né? Todo mundo concorda? Por que foi que o senhor fez? Eu peguei o valor aqui, ó, 3 multipliquei por 4. Peguei esse cateto 4 multipliquei por 4. Peguei o cateto 5, ele multiplica por 4 também. Vai dar 20. Tá bom? É fácil, muito fácil. E o último caso, que é quando esse ângulo entre os dois vetores, né? Alguém está puxando esse bloco para lá e alguém está puxando esse bloco meio que para cima. Nenhum dos dois ganha também, né? Mas o que é que a gente faz? Aqui a gente não usa mais Pitágoras, aqui a gente usa uma outra lei, a lei dos cossenos. Mas se resolve pelo mesmo procedimento, ó, né? O que é que eu faço? Coloco aqui os segmentos proporcionais, ou seja, paralelos, né? Alguém está pedindo aí para participar, né? Muito bem. Liza, né? Ok, beleza? Pronto, vou deixar aqui, que qualquer coisa eu vou vendo vocês, tá? Atrapalha muito o nosso slide? Atrapalha pra caramba, né? Então tá bom, vamos lá. Então, o que é que eu faço? Ó, essa linha é paralela a essa e essa linha é uma projeção paralela a essa. Assim como a gente faz aqui, ó. É a regra do... como é que a gente fala? Alguém pediu para participar, mas não tá aparecendo aqui. Estranho. Agora sim, né? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, a ideia, né, que a gente utilizava para método do polígono, né, tentar fechar o polígono. Então, de onde os vetores saíram, aonde eles vão chegar, ó. Então, esse cara aqui vai ser o meu vetor resposta, tá? Tá aí ele, ó. E a fórmula, que fórmula é essa? Deixa eu dar uma ampliada, né, para vocês verem melhor. Ó, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo. Tá certo? Então, força resultante ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes 8 vezes... Numa questão dessa daqui, o professor vai lá dar para vocês na prova. Quanto é o cosseno de 120? Menos 0,5. Tá? O cosseno de 120 é menos 0,5. Essa informação é dada. Os que não são dados na prova, mas quase sempre dão também, é os de 30, 45 e de 60. Né? Os professores, quando ensinam isso na matemática, chamam de ângulos notáveis. Tá bom? Então vamos terminar?
64 mais 64, 128. E aqui, ó, 2 vezes 8, 16. Vezes 8, 128. Tá? 128 vezes menos 0,5 é como se eu multiplicasse isso por a metade, né? 0,5 não é meio? Então, quanto é metade de 128? 64. Mais com menos dá menos. Tá? 128 menos 64, 64. Lembra que essa força resultante está ao quadrado? Eu ainda vou passar ela para o segundo membro. Quanto é a raiz quadrada de 64? 8. Pronto. Esse vetor vai ser 8. Pessoal, esse é um bom momento de você fazer uma pergunta. Você não achou nada assim estranho, de diferente? Digam aí. Ou curioso? Eu me confundi bastante na questão da adição depois do F1 ao quadrado e o F2 ao quadrado, mas depois, analisando, deu para entender um pouquinho melhor. Tá certo. Ninguém mais sem nenhuma pergunta? Essa conta desse tamanho deu para todo mundo entender? Vocês estão muito calados. E se fosse na escola? Não, tu não entendi não. Explica aí de novo. Eu sei que eu explico muito bem, né? Às vezes nem precisa perguntar, mas... Digam aí. Não, eu entendi. Certo, muito bem. Aí agora é a hora de dizer uma coisa assim que só eu digo. Tô brincando, minha gente. Mas eu digo mesmo. Olha, toda vez que vocês forem pegar uma soma de vetores, olha, porque os alunos não anotam isso que a gente diz. Isso aqui é uma dica valiosa que a gente só aprende devido a muitos anos de estudo. Não quer dizer que sou velho não, entenda bem. Muitos anos de estudo que a gente estuda desde quando tem a idade de vocês, né? E a gente vai descobrindo as coisas. Olha, uma dica valiosa. Eu botava aí junto do meu caderno, junto do meu celular. Não tem gente que bota atrás ali da capinha uma nota de 50 ou de 100? Tem gente agora que vai botar um lobo guará, né? Aí o povo não vai levar mais nem o celular, quer levar só a nota. E, e aí, sabe o que eu digo? Bota essa dica que eu vou botar agora lá. Aí deixa o ladrão quando pegar achando que tem uma nota e tem uma dica dessa valiosa. Aí, mas sabe como é? Toda vez, mas toda vez que vocês forem fazer uma lei dos cossenos em que os vetores forem iguais, toda vez que vocês forem fazer uma lei dos cossenos em que os vetores são iguais, por exemplo, esse vetor vale quanto? 8. E esse? 8. Pode ter certeza que a força resultante também tem o mesmo valor. 8. Nem precisava, né, de fazer essa conta toda. Eu fiz só para demonstrar isso para vocês. Não é massa? Muito massa. Obrigado, pessoal. Tá? Então, Edson, em outras palavras, prova aí pra mim. Tem que provar pela geometria? Tem. Sabe o que é isso aqui? Uma bissetriz. Já viram falar nisso? É de comer, Edson? Não, nada a ver. Bissetriz é um segmento que divide um ângulo ao meio. Bissetriz. Divide isso aqui em 2. Se aqui era 120, galera, esse ângulo aqui é de quanto? Pessoal, por favor, um de cada vez. E esse? Pessoal, esse? 60. Isso. Então, vocês concordam que desse lado tem um triângulo equilátero, embora o meu desenho possa não estar aparecendo, né? Mas aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. O que foi que eu aprendi? Que em triângulos equiláteros os lados são iguais. Então, esse cara eu já sabia que era igual a esse. E esse cara eu já sabia que era igual a esse. Ou seja, então esses dois já são iguais. E eu acabei de descobrir que esse terceiro também é igual. Ah, então isso é um triângulo mesmo equilátero, né? Não é massa, galera? É muito massa. Tá certo? Alguma dúvida? Posso avançar? Vamos entrar definitivamente, né, na segunda lei de Newton. Vou começar ela hoje, mas nós não vamos terminar, tá bom? Não vou passar nem atividade para casa ainda hoje. Por isso que hoje, se eu for até mais um pouquinho, é porque eu preciso mesmo para poder a gente, na próxima semana, que terminar a segunda lei de Newton, tá bom? A gente fez assim, né, com a primeira. Numa semana eu dei a primeira lei. Na segunda eu só resolvi questões, né, com vocês. Tá bom? Então vamos lá. A segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Edson, é como se fosse a lei das três de lá mais importante? Como se fosse a mais importante. Tá bom? Daí esse nome é fundamental para explicar as coisas da dinâmica.
porque a gente já saiu de cinemática, né? Aquelas coisas que falavam de velocidade, função horária e tudo mais. E a gente agora está em dinâmica, que é as leis de Newton e outras coisas que virão pela frente. Então, o que é fundamental da dinâmica? É a segunda lei de Newton, tá bom? Então, é como se dissesse assim, olha, todo corpo que acelera é porque ele é proporcional à força que alguém aplicou sobre ele. Você até vai achar que isso é parecido com o que Aristóteles disse, né? Mas Aristóteles dizia o seguinte: um corpo só se movimenta na presença de uma força. Não, mentira. Né? A gente viu que o corpo pode se movimentar quando não tiver nenhuma força aplicando sobre ele. Só que uma verdade é, se eu quiser aumentar a aceleração de um corpo, basta eu ter uma força resultante sobre ele mais forte. Tipo assim, se eu quiser colocar uma caixa, eu estou em casa empurrando um móvel para tirar, para fazer uma limpeza. Se eu quiser puxar ou empurrar mais rapidamente, o que é que eu faço? Eu aplico uma força mais forte ou chamo uma segunda força, uma segunda pessoa para me ajudar. Não faz sentido isso? Tá bom? Para poder alcançar uma maior aceleração, ou seja, uma maior movimentação. Tá bom? Então, essa fórmula já é conhecida nossa, porque eu expliquei que aqui é a verdadeira demonstração de força, não como Aristóteles dizia, que era massa vezes velocidade. E sim como Galileu falava, força resultante é massa vezes aceleração, tá bom? Por que tem essas setinhas em cima dessas duas letras? Alguém sabe me dizer aí por quê? São Pessoal, vetores. Não entendi. Diz, Larissa. porque são vetores? Perfeitamente. Grandezas vetoriais são grandezas que precisa, para ser perfeitamente definida, ter um número, mas tem uma direção e um sentido. Olha aí, se não faz sentido o que eu vou dizer agora. Ninguém aplica uma força se não for em algo ou em alguém, né? Não, eu estou aplicando uma força aqui no meu coração para esquecer não sei quem. Não, isso não existe. É tanto que tem gente que morre e não esquece. Não, estou brincando, mas o que eu quero lhe dizer é que se a aplicação de uma força sempre é em algo ou em alguém. Pode prestar atenção. Pensa aí, alguém aplicando uma força. Ah, se vai aplicar uma força, tem que ter uma direção e tem que ter um sentido. E essa massa que vai ser acelerada, ela também vai ser acelerada numa direção e num sentido. Não é verdade? Tudo bem? Então, força vai ser dado em newtons. Quando eu terminar uma conta de força, termina com o quê? Com newtons, em homenagem ao senhor Isaac Newton. Massa nós já vimos, tem que ser dado em quilograma no sistema internacional. E a aceleração também nós já vimos lá em cinemática. É metro por segundo ao quadrado. Tá? Eu acredito que aqui nem é uma novidade para vocês. Tudo bem, pessoal? Eu posso avançar? Até aí, tudo bem? Tranquilão? Bom, De boa. muito bem. Quando vocês demorarem assim no silêncio, eu vou entender que sim, tá? Suave, né? Tá certo. Preste bem atenção. Para um dado corpo, né, em qualquer instante, a força resultante e a aceleração sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Preste atenção nessa massa e olha o tanto de força que está atuando nela. Alguém está puxando para cá, alguém para cá, alguém para cá e alguém para cá. Um dia nós aprendemos que se a gente quiser saber para onde é que essa bolinha vai, o que é que eu vou ter que fazer? Pegar esses vetores e fazer aquela soma de vetores, né? Quando termina um, coloca o outro. Quando termina um, coloca o outro. Sem mudar a sua direção e seu sentido, né? Assim? Então, como é que fica? Fica assim, ó. Tá aqui a massa de novo. Ó, o primeiro vetor. Ó, o segundo. Olha aí, se eu mudei nada, ó. O segundo está inclinado, ele está inclinado. Ó, o terceiro, como é que tá? Tá inclinado, né? Ó, o quarto, como é que tá? Tá inclinado, né? Então, adivinha para onde é que essa bolinha vai? Essa bolinha vai daqui para cá, ó. Porque foi de onde saiu o primeiro vetor e onde chegou o segundo. Então, aí é a força resultante, tá? Então, a bolinha vai acelerar nesse caminho, nessa mesma direção e nesse mesmo sentido. Porque é a famosa regra do paralelogramo, do método do polígono. Eu tenho que ir colocando um vetor após o outro a ponto de montar o polígono. Tá bom? Tranquilo até aí? Isso é fácil, né? Um dia a gente estudou vetores, a gente compreende agora melhor. Agora vamos para a gente, ó, que eu mostrei para vocês, né? Então a bolinha vai acelerar na mesma direção e no mesmo sentido da força, tá bom?
Vamos explicar umas coisas para vocês. Preste bem atenção. Aqui eu tenho 3 variáveis. Eu quero mostrar a vocês o seguinte. Quando duas variáveis multiplicam, como é que elas se relacionam? E quando qualquer uma dessas daqui que está multiplicando vier para cá, para o primeiro membro, ela vem como? Vem dividindo, né? E aí eu pergunto a vocês, e quando duas variáveis estão dividindo, como é que elas se relacionam? Vocês lembram que um dia eu disse para vocês se elas se relacionam é diretamente proporcional ou é inversamente? Se não lembram, a gente vai revisar agora. Preste bem atenção. Eu vou supor que aqui eu vou colocar 2 corpos. E eu vou dizer o seguinte, esses 2 corpos vão receber a mesma força resultante, ou seja, a força é constante, como se fosse um homem que vai aplicar sua força num corpo e depois no outro. Tá bom? O que é que vai acontecer? Olha os corpos aí. Um é gigante, vamos dizer assim, maior e o outro é menor. Se o cara que vai aplicar a força aqui é o mesmo que vai aplicar a força aqui, quem dos dois você acha que vai acelerar mais? Essa é uma pergunta super fácil, né? A bolinha maior ou menor? Exatamente, a menor. Então vamos mostrar isso, ó. Ó, o vetor força resultante do mesmo tamanho, para dizer que são iguais, né? Portanto, ó o resultado agora. Se diminuir a massa, quando o cara aplica a mesma força, o que é que acontece? Se a massa diminuir, a aceleração dessa massa é sempre maior, tá bom? Porque M e A estão multiplicando. Se elas estão multiplicando, quer dizer que elas variam inversamente proporcional. Anotem isso, isso é muito importante. Quando duas variáveis multiplicam entre si, elas variam inversamente proporcional. Vamos ver. Olha o tamanho da aceleração da massa menor e olha o tamanho da aceleração da massa maior. Isso é a própria inércia ainda atuando aqui, né? Quem tem massa maior tem mais inércia, então tem menos mobilidade, tá certo? Vamos ver uma segunda situação. Eu agora vou mudar, não vai ser mais a força constante. Eu vou dizer que seja, por exemplo, a massa constante. O cara vai aplicar sua força em blocos agora de massas iguais. Olha aí a situação. O que é que vai acontecer em relação à força e à aceleração? Essa aceleração ela está multiplicando, não está? Se eu passar ela para o primeiro membro, ela vem como? Dividindo. Então, já ficou fácil a dica. Como é que a força e a aceleração vão interagir uma com a outra? Ora, se quando duas grandezas multiplicam, elas interagem inversamente proporcional, então quando uma dividir a outra, porque o A vai vir para cá dividindo, né? Como é que elas vão interagir, pessoal? Diretamente. Perfeito, porque a divisão é o oposto à multiplicação. Se na multiplicação as grandezas agem inversamente proporcional, então na divisão elas vão agir diretamente. Moral da história, quem aplicar mais força em uma das bolinhas vai conseguir maior aceleração. Isso é óbvio. Então, olha aí o que é que acontece. Uma força pequena na primeira bolinha e uma força maior na segunda. Qual delas vai acelerar mais? A primeira ou a segunda? Ninguém? Primeira ou segunda? Exatamente, a segunda. Porque ó, maior força, maior aceleração. Grandezas diretamente proporcionais. Tá aí a prova. Tá? Maior força, maior aceleração. Menos força, menos aceleração. Tá bom? E o último estudo é, se eu já coloquei a força constante, já coloquei a massa constante, adivinha o que eu vou deixar agora constante? É óbvio que vai ser a aceleração, né? Então, se eu imaginar que as duas bolinhas vão se movimentar com a mesma aceleração, como é que vai ficar a relação força e massa? Lembre que massa está do outro lado multiplicando. Quando ela viesse para o primeiro membro, ela viria dividindo. Então, de novo, vai acontecer o que aconteceu aqui no segundo caso. Força e massa têm relação diretamente proporcional, né? Então, vou pegar massas diferentes, ó. Aliás, vou começar com a aceleração constante, né? Ó. Aceleração é a mesma. Então, o que é que vai acontecer? Em quem tiver menos massa, eu vou precisar de menos força, né? Mas onde eu tiver mais massa, eu vou precisar de mais força. Não é verdade? Onde tem mais massa, eu preciso de mais força para fazer ela se movimentar na mesma movimentação daquela pequenininha. Tá certo? Como se dissesse assim, ó, o cara furou o pneu do seu carro, ele tem um carro pequeno.
E um amigo dele tem um carro maior, também furou o pneu do carro. Aí sabe o que é que acontece? Os dois estavam vindo juntos, eles querem continuar andando juntos. Então o que é que vai acontecer? O amigo que tem um carro maior vai precisar aplicar uma força maior no dele para andar ainda do lado do amigo que tem um carro pequeno. Que vai precisar, para empurrar ele, uma força pequena. Tá certo, pessoal? Se vocês entenderem esse slide aqui, ele é muito importante para a gente compreender algumas continhas lá da frente. Tranquilo? Bom, eu acredito que sim, né? Então, aqui no meu slide eu já ia falar da terceira lei de Newton, né? Só que eu não quero falar dela hoje. Eu vou passar rapidamente. Ela é até simples, mas é porque eu queria falar para vocês ainda das consequências da segunda lei de Newton. O que é que acontece? Vocês vão ver que dentro de dinâmica vai ter muitas forças. Uma delas é a força-peso, que a gente até já conhece. O que é a força-peso? É a ação da gravidade da Terra sobre a massa dos corpos que estão na Terra. Tá certo? Todo corpo que na Terra tem massa está sujeito à atração gravitacional. E a força que a Terra faz para puxar esses corpos, a gente chama de força-peso. Tá bom? O povo até chama de gravidade. Ah, esse corpo ele é atraído para isso devido à gravidade. É verdade, mas é devido a uma força chamada força-peso, que por trás é a atração gravitacional, tá bom? Se tem massa, tem atração gravitacional. Só quem é que está livre? Quem não tem massa, tá bom? Então, qual é a direção? Já que peso, vocês estão vendo aqui que peso, deixa eu ampliar para vocês verem. Peso tem uma setinha em cima, não tem? Ó? Se peso tem uma setinha em cima, é porque é uma grandeza vetorial, né, Larissa? Como ela já me lembrou hoje. Então, toda grandeza vetorial precisa ter direção e sentido, tá bom? Então, vamos ver a força-peso, qual é a direção e o sentido que ela tem? Vamos. Na Terra, todo o corpo tem direção vertical. Tá? Tem direção vertical. Se eu pegasse essa bolinha e botasse aqui do lado, a direção era vertical. Se eu pegasse essa bolinha e colocasse aqui do lado, a direção era vertical. Colocasse aqui do lado, a direção era vertical, tá? Qual é o sentido? O sentido é para baixo, ou seja, o planeta é quem atrai o corpo, tá bom? Então a seta aqui apontando para baixo. Agora cuidado com essa noção de baixo. Para quem está aqui no hemisfério sul, bem no polo sul, a bolinha estava aqui embaixo, né? Então, o que seria o sentido da atração gravitacional? Era de pegar essa bolinha e sugar ela, né não? Então o sentido dessa bolinha quando ela estivesse aqui embaixo era para cima. Aqui era para o lado. Era para o lado, tá? Mas lembrando que ninguém percebe isso, né? Ninguém percebe isso porque a gente está dentro de um planeta muito grande. E aí quando a gente está diante de valores muito grandes, tipo a velocidade da luz, nós não temos nem noção do tamanho dessa velocidade. Se alguém um dia pegasse uma nave que viajasse a essa velocidade, ninguém tinha nem noção de ver as coisas passando. Por quê? Porque a gente nunca passou por essa realidade, entendeu? Então, para nós que estamos por aqui, ó, próximo da linha do Equador, a gente deixa alguma coisa cair e essa coisa cai mesmo para baixo. Não cai assim para o lado, né? Vocês estão me entendendo, né, o que eu quero dizer? Sim ou não? Uhum. Pronto, então independente de onde quer que seja, o sentido da gravidade, da força-peso, é para baixo. E qual é o módulo? Lembra o que é módulo? Módulo é a intensidade da força. Tá? É como que eu posso calcular isso. Vocês acabaram de ver que força, na segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, é força igual a massa vezes a aceleração, não foi? Foi. Então, se a força agora eu trocar pelo peso, a aceleração eu vou trocar pela gravidade. E a fórmula continua sendo a mesma. Tá bom? Quando o objeto está no planeta Terra, que está sujeito à ação da gravidade, eu vou calcular o seu peso. Massa vezes gravidade. Então, vamos logo desmistificar uma coisa. Quando a gente sobe na balança, a gente está medindo o nosso peso ou a nossa massa? O que é que vocês acham? Massa.
Isso, muito bem. A gente está medindo a nossa massa. Aí a gente, quando souber a nossa massa, a gente multiplica pela gravidade da Terra, que é 9,8 ou aproximadamente 10, quando uma questão quer facilitar a nossa vida. Aí sim, quando eu multiplicar isso, o peso vai ser bem maior, tá? Bem maior. Quase 10 vezes maior, né? Que seria o valor da gravidade, tá bom? Então, a pergunta é, o peso da gente é o mesmo em qualquer planeta que a gente chegar? O que é que vocês acham? Não, Por quê? porque vai depender da gravidade que cada um vai ter. Perfeitamente, né? Então, o peso na Terra é um porque a gravidade da Terra é uma. O peso na Lua é outro porque a gravidade da Lua é outro. Tá certo? Agora eu vou reformular minha pergunta. E minha massa é a mesma em qualquer planeta que eu chegar? Sim, Sim, né? Porque massa é a quantidade de matéria que eu tenho, né, nesse volume de corpo. Tem uns que tem uns volumes um pouco mais avantajado, outros mais esbelto, né? Então, massa, um dia vocês já estudaram lá naquelas propriedades físico-químicas, né, da matéria. Massa é a quantidade de matéria que existe, né, num corpo. Então é a mesma. Não é que eu saí da Terra e fui para a Lua, cheguei lá, poxa, emagreci demais. A não ser que durante a viagem eu não comi nada, né? Aí sua massa diminuiu. Mas no mais, a massa é sempre a mesma. O que muda é o peso, porque o peso depende da gravidade, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilão, né? Eu não vou falar isso aqui agora para vocês, porque eu não expliquei a terceira lei de Newton, né? Essas setas, as duas setas, é para explicar a terceira lei de Newton. Só para referendar, né? Para toda ação existe uma reação contrária de mesma direção, mesmos intensidade, mas sentidos opostos. Isso é a terceira lei de Newton, mas eu não vou explicar ela agora não. Estou avançando, viu? Para mim falar de outra coisa para vocês. Existe outra força importante na dinâmica que a gente chama de normal, também chamada de apoio, a força que um apoio exerce só porque um corpo está em contato com a superfície de apoio. Por exemplo, esse bloco está em cima da mesa, está apoiado sobre a mesa. Se a mesa consegue suportar o peso do bloco, é porque a mesa tem uma força chamada de normal. E essa força normal sempre ela é voltada para cima. Por quê? É como se a mesa tivesse, sabe, sustentando o bloco, empurrando sua força para cima para sustentar o bloco. Entendeu, pessoal? Então, a força normal é também uma força, aqui ó, só para separar a força normal da normal negativa, que é a terceira lei de Newton, tá bom? Ela sempre tem uma direção perpendicular às superfícies de contato. Se a superfície está na horizontal, a força normal é perpendicular, forma 90 graus. Mas, minha gente, se eu pegar essa mesa aqui, levantar uma perna da mesa e ela ficar inclinada, como é que essa normal fica? O que é que vocês acham? Ela continua ainda do mesmo jeito? Acho que não. Pois é, a força normal ela tem que acompanhar a inclinação. Ela sempre tem que ficar perpendicular à mesa. Se eu pegar essa mesa e deitar, se eu deixar ela inclinada a 90 graus, a normal vai ficar assim, ó, deitadinha. Tá bom? Se esse tampo da mesa ele ficar aqui na vertical, como é que vai ficar normal? A normal vai ficar assim, ó, deitadinha. Tranquilo? Então, qual é o sentido da normal? É sempre orientada para o interior do corpo onde atua. Ou seja, está aqui a superfície. Para onde é que vai a normal? Ó, para o interior do corpo onde ela está atuando. O interior do corpo onde ela está atuando. Tá certo? E qual é o módulo? O módulo, ou seja, não tem uma fórmula assim para normal, porque depende de algumas situações, tá? Se a normal ela for um dia comparada com atrito, se a normal um dia for comparada com a força-peso, aí sempre ela vai depender dessas outras forças, tá? Então, ela depende da situação e das outras forças que atuam sobre ela. Se aqui fosse o peso, a normal se calculava igual ao peso. A diferença é que peso é massa vezes gravidade. A normal ia ser massa vezes gravidade, só que no sentido oposto. Tá bom, pessoal? Mas por enquanto a gente fica assim. Não precisa ficar fazendo conta para descobrir essa normal, tá? Posso avançar? Já são que horas? 9h44. A gente encerra já, viu? Tudo bem? Estou avançando, tá?
Olha aí o que eu falei para vocês. Se a gente pegar um bloco e colocar numa rampa, olha como é que a normal já fica. Já fica inclinada, mas pode olhar que aqui a normal vai formar 90 graus com essa rampa, tá? Tudo bem? Se eu pegar uma bola e pendurar ela, onde é que está a normal? Ora, a normal é o contato que uma superfície tem com o corpo, né? Se o corpo está em pé com a superfície, então a normal fica deitada, né? Se a superfície está em pé em relação ao corpo, a normal fica deitada, como eu falei para vocês, tá bom? Tudo bem? E o último tipo de força que eu quero apresentar para vocês hoje, que é muito utilizado na dinâmica, é a força de tração do fio. T. Como assim essa força de tração? Olha aqui. Vocês estão percebendo que essa bolinha está suspensa por um fio? Essa bolinha ela tem uma massa, não tem? Se ela está sujeita à ação da gravidade, ela vai estar pesando 10 vezes mais que sua massa. Vocês acham que esse fio ele não tem que ser forte o suficiente para suportar essa bolinha, não? O que é que vocês me dizem? A não ser que ela seja de isopor, né? Mas digam aí a opinião de vocês. É intervalo, pessoal? Bem, professor, Diga o aí. fio ele ele vai ficar esticado, né? Porque ele vai estar segurando a massa da bola. Isso. Então a gente diz que o fio esticado ele está tenso, tracionado. Já viu um carro puxando o outro através de um cabo, através de uma corrente? Aquele fio ele está muito tenso, está muito tracionado. Por isso que diz assim, a tração de uma moto. A tração de uma moto pode olhar que ela está conectada a uma corrente. E aquela corrente ela tem que estar realmente tracionada, tá bom? Então, a força de tração do fio é a força de interação entre o corpo que está preso e o fio que fica esticado. Se esse corpo não tivesse uma certa massa considerável, esse fio ficava assim esticado? Não, né? Esse fio ficava maleável. Não fica assim bem retinho, né? Tá bom? Então, a força de tração do fio sempre é na direção do fio. Simples, tá? Sempre na direção do fio. Ó, foi o que eu fiz aqui. Estou separando o fio da superfície de sustentação e da bola só para vocês verem a atuação das forças. Ó, a superfície puxa a bolinha para cima, como se ela estivesse sustentando, né? E é o que ela está fazendo, como se fosse a normal da superfície, só que através do fio. Então, o T está para cima. Aí você deve estar perguntando, oh meu Deus, por que tem desse tanto de T, né? Porque sempre tem esse T oposto, sempre tem a normal oposta, sempre tem o peso oposto, devido à terceira lei de Newton. Vocês viram que no slide eu pulei a terceira lei de Newton, né? Então, todas essas forças atuam sobre ela a terceira lei de Newton. Se alguém aplica uma força para cima, é porque essa força é contrária à outra que está puxando para baixo. Isso é óbvio. De certa forma, quando eu for falar da terceira lei de Newton, vocês já vão estar sabendo. Tá certo? Então, a força de tração do fio é muito fácil de se perceber. Qual é? Né, ó, forma um par de ação e reação, né? O sentido é sempre no sentido de puxar o corpo no qual ele está preso. Se na sua casa tiver uma luminária, né? A luminária geralmente ela pesa um pouquinho. Então a tração do fio é de tentar sustentar, puxando essa luminária para cima. Tá bom? E o módulo da força da tração, como é que calcula a tração de um fio? Sempre vai depender das outras forças que pode estar atuando e da situação dele. Tá bom? Nessa situação aqui, qual é a única força que podia estar atuando nessa bolinha se eu não estivesse falando da tração do fio para vocês? Me digam aí. O que é que vocês acham da única força que poderia estar atuando nessa bolinha? A força da gravidade? Que a partir de hoje nós vamos chamar ela de força peso, tá bom? Realmente seria a força peso. Se eu não tenho falado hoje para vocês ainda dessa força de tração, alguém ia dizer, não, aqui só tem a força peso puxando essa bolinha para baixo. Pois é, mas essa bolinha caiu? Não. Por quê? Porque tem um fio aplicando uma força igual à força peso, fazendo com que a bolinha permaneça em equilíbrio. Ah, é mesmo, por isso que ela está parada, né, Edson? Olha aqui os vetores de novo. Quando alguém aplica uma força para cá,
que é do tamanho de uma força oposta a essa, a bolinha não sai do lugar, não é verdade? Então ela fica em equilíbrio. Então, se tiver um fio, a gente chama isso de força de tração. Se ela for oposta ao peso, a gente calcula essa tração do jeito que calcula o peso. Mas mais para frente, quando eu falar de uma outra força chamada de atrito, aí ela vai ser oposta ao atrito. E aí vai, tá bom? Mas não se preocupem agora com isso não, porque isso é o de menos. Nós vamos ver situações mais simples primeiro, tá? Para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu vou trazer aqui 4 exemplos simples para poder a gente avançar na próxima aula, tá bom, pessoal? E aí eu volto a dizer, essa semana não vai ficar atividade para casa. Vou deixar vocês mais livres, mas no futuro, próxima semana, ou quem sabe daqui a 2 semanas, eu quero fazer uma atividade somativa com vocês aqui, ao vivo. E quem não participar, Edson, aí vai ficar sem. Não posso fazer nada. Tá certo? Vamos lá? Posso continuar? Pronto, estou continuando. Um corpo que tem massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força, cuja intensidade é de 60 newtons. Calcule a aceleração adquirida pelo corpo. Tá aí, uma questão super simples, onde ele nos dá... Eu vou pegar até o lápis, caneta para a gente riscar. Ele me dá o quê? O que é isso aqui? A massa. E o que é isso aqui? A força. E o que é que ele está pedindo para a gente calcular? A aceleração. Só jogar na fórmula, não é não? Do princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é massa vezes aceleração. Ah, uma coisa que não disse e que também ninguém perguntou, né? Força resultante é o resultado de tantas forças que estiver atuando num corpo. Lembra que hoje lá na aula, no início da aula, eu botei uma bolinha e várias forças em volta. Daí a gente saiu somando os vetores para poder ver para onde é que o bloco vai. Então, força resultante tem essa expressão por isso. Porque em algum momento eu vou ver quantas forças pode estar atuando no corpo. E aí eu só vou trabalhar. A gente só usa na segunda lei de Newton a força resultante. Tá bom? Então, força resultante 60. Massa 4 vezes a aceleração. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 60 dividido por 4, 15. Esse bloco vai se movimentar com uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Super fácil, não é não? Edson, bota desse jeito aí, na somativa, na prova. Tá bom, vou botar. Segunda questão. Essa é uma pergunta da segunda lei de Newton, mas que é teórica, olha aí, ó. A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparado ao peso de quem? Letra A, de um lutador de boxe, peso pesado. B, de um tanque de guerra. C, de um navio quebra-gelo. D, de uma bola de futebol. Ou E, de uma bolinha de ping-pong. Sejam bem sinceros. Vocês saberiam fazer essa questão? E se você soubesse, como era que você ia fazer? Então, professor, como é que a gente pode saber disso? Não parece que está faltando dados, né? Já que eu estou numa questão voltada para a segunda lei de Newton, que é só cálculo, né? Ou vocês não pensaram assim? Eu nem saberia responder, eu acho. Mais alguém quer comentar? Ou não? Eu daria um chute, com certeza. Ainda bem que eu tô longe, né? Não ia ser em mim. Não, tô brincando. Digam aí. Mais alguém? Ou a gente já pode partir para a resolução? Primeiro, vamos entender a questão. Tem gente que ainda tem dúvida, talvez até nisso. O que é ordem de grandeza? Quando se perde a ordem de grandeza, não está pedindo um resultado assim exato, né? Não. Só está dizendo o seguinte, é porque o número ele é tão grande... Oxe, tem gente pedindo para participar de uma hora dessa. Muito bem, pessoal. Por hoje é só, tá? Eu queria agradecer aí a presença de vocês. Tô brincando, Renan. Tá? Mas que é isso, cara. Que
Que pressa foi essa hoje sua? Adson? Eu nem pedi pra alguém fazer a foto pra mim, né? Mas aí no final alguém se sensibiliza e me manda, tá bom? Pode ser aí quem quiser. Pode me mandar no privado mesmo, tá? Mas nós já estamos já encerrando mesmo, viu, Renan? Ó, vou dizer de novo. Vamos entender a pergunta. Tem muita gente que não consegue, minha gente, resolver química, física, até biologia, porque não entende a pergunta. Não é nem às vezes que a disciplina é difícil. É também às vezes, né? Ordem de grandeza, sabe o que é? Ele está pedindo a comparação de um número, a análise de um número que não necessariamente precisa ser ele exato. É como se fosse assim, o cara aplicou uma força de 1000 newtons. Rapaz, eu sei quanto é exatamente. Pode ser que nem seja os 1000 newtons. Mas ele só está dizendo assim, tem alguns desses resultados aqui que eles são próximos desse valor. Ah, por isso que ordem de grandeza era uma aproximação, né, Edson? Era. Então, olhem bem o seguinte, 1000 newtons, galera, deixa eu ver se eu coloquei a resposta. Coloquei, né? Ó, 1000 newtons é a força peso. Porque, ó, fala de peso, né? É a força peso. Então, eu tenho que me lembrar que a ação da gravidade é 10. Então, se eu pegar e na fórmula trocar o peso por 1000 e a gravidade por 10, eu vou achar a massa desse corpo, não vou não? Então, ó, 1000 é igual a massa vezes a gravidade, que é 10. 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 1000 dividido por 10, 100 kg. Agora é fácil de eu olhar para as alternativas e ver algo comparado com essa massa. Pode ser a de um lutador de boxe, de um tanque de guerra, não, de um navio, não. De uma bola de futebol, não, que bola é essa? Ninguém jogava com uma bola de 100 quilos, né? E uma bolinha de ping-pong? Também não, né? Só pode ser o item A. Concordam? Eita, professor, pois então ia dar um chute certeiro. Olha aí, tá vendo? Então, realmente, a massa de 100 kg é de um lutador de boxe, peso pesado, né? Tá certo? Estou avançando, viu? Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 kg, qual o seu peso na superfície da Terra e na superfície da Lua? Considere a aceleração gravitacional da Terra de 9,8 e da Lua de 1,6. Quando eu expliquei peso para vocês, eu poderia ter dito isso que eu vou dizer agora, que aí a gente já resolve até mais rápido. Sabia que a aceleração da gravidade da Terra é 6 vezes maior do que a da Lua? Então, na hora que eu fizer um cálculo para a Terra, basta eu dividir por 6 que eu já vou achar a resposta do peso dessa pessoa na Lua. Por isso que uma pessoa na Lua consegue dar grandes saltos, né? Grandes saltos, porque a ação da gravidade lá é 6 vezes menor que a nossa. Tá bom? Então, como é que faz essa questão? Bem simples. Né? Vamos chamar P de peso, M de massa, G de gravidade. Vamos lembrar que a massa do corpo é uma característica que é sempre a mesma, né, para todo lugar. Então, primeira coisa, calcular o peso da Terra. Então, o peso na Terra é fazer a massa vezes a gravidade da Terra, não é assim? Então, o peso da Terra é 80, onde a massa é sempre a mesma, vezes a gravidade da Terra. Quando ele der 9,8, pessoal, use 9,8. Não arredonde para 10, tá bom? 80 vezes 9,8, 784 newtons. Pronto, aqui é o peso na Terra. Como é que eu faço para calcular o peso na Lua? A mesma continha. A diferença é que eu vou trocar agora pela gravidade da Lua. Peso na Lua é 80 vezes 1,6. 80 vezes 1,6 é 128. Tá certo? Pronto, terminada a questão. Tá aqui a dica que eu falei. Quer achar o peso na Lua? Basta pegar o peso na Terra de uma pessoa e dividir por 6. Tá? Quer que a gente faça uma prova real? Eu não sei se eu tenho aqui uma calculadora. Bom, eu não vou fazer isso aqui não. Eu pensei que eu já tinha ela aqui pra gente ganhar tempo. Senão eu tinha que sair do slide para pegar a nossa calculadora, tá bom? Mas alguém divida aí pra gente, 784 por 128, para ver se esse número é 6, né? Ou pelo menos próximo de 6, porque esse valor aqui está muito arredondado também.
Sabia que o valor da gravidade da Terra não é só 9,8? É 9,875, enfim. E aí vai. Tá bom? Vamos aí para nossa última questão. Um carro com massa 1000 quilos, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Eita, Edson, agora apareceu muitas informações, né? Suponhamos que esse carro esteja num movimento uniformemente variado. Nem precisa dizer isso, sabia? Se tem aceleração, não é movimento uniforme, né? É movimento variado. Então, calcula a intensidade da força resultante exercida sobre esse carro. Muito fácil. Força é igual a massa vezes a aceleração. A massa eu já tenho, que é 1000. Mas vocês estão percebendo que está faltando aceleração? Sim ou não? Sim, né? Então, com esses dados que foi dado aqui, que às vezes a gente diz, oxente, para que esses dados estão aí? Eu posso achar aceleração. Um dia eu aprendi que a aceleração é só dividir a variação da velocidade pela do tempo. Então, se esse carro sai do repouso, que é 0, e chega a 30, ele variou 30. 30 dividido pelo tempo, que é 10, dá 3. Pronto, isso é aceleração. 3 metros por segundo ao quadrado. Quando eu multiplicar isso por 1000, ó, já conseguimos fazer a questão de cabeça. Ia dar 3.000 newtons. Mas vamos colocar aqui para você ver. Primeiro existe a necessidade de calcular a aceleração, né? E faremos isso. Ah, eu fiz isso usando a função horária, né? Aqui, ó, vovô ativo. Velocidade final é 30, velocidade inicial é repouso, aceleração não sei quem é, vezes o tempo que é 10. Tá bom? Então esse zero vai embora. 10 vezes A dá 10A. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então 30 dividido por 10 é 3, né? Pronto. Agora sim, para encerrar, força resultante é massa 1000 vezes a aceleração, que é 3. 3.000 newtons. Tá certo, pessoal? Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram dessa questão aí? Sim ou não? Que vocês fizeram aula passada? Sim. Pois é. Não vai ficar uma atividade para casa, do livro, não, mas vai ficar essa mesma questão. Mas como assim? O senhor não já respondeu? É, só que agora a pergunta é a seguinte. É a vez de vocês tentarem descobrir a aceleração de cada caso. Porque vocês têm a massa do bloco. Estou dizendo que agora cada bloquinho desse é 5 quilos. Vocês acabaram de ver comigo hoje, e quem me mandou as questões também viu, qual é o valor da força resultante de cada caso. Então, quando você tem a força resultante e a massa, você não acha a aceleração? Vou fazer a letra A de novo para vocês verem. Está aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Quanto é a força resultante da letra A? 14. Então o senhor não pega nem a 6 nem a 8, não. Eu pego a força resultante. O princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton, trabalha com a força resultante. Tá bom? Então, força resultante é igual. Tô vendo que eu coloquei aqui uns 50, né? Mas não é 50, eu acho que eu errei. Acho não, com certeza. É 5, tá? Então esse 5 tá multiplicando, vai passar dividindo. Aí vai ficar 14 dividido por 5. É tão provável que 14 dividido por 5, né, é 2,8. Se fosse 50, era 0,28. Então pronto, esse blocozinho ia ser movimentado para a direita com uma aceleração de 2,8 metros por segundo ao quadrado. Vocês entenderam então o que é que vocês vão fazer? Se não quiserem assistir de novo essa aula para pegar a questão, quando eu postar lá no canal, faz o print aí da tela. Ah, eu já sei o que é para fazer. A massa de cada blocozinho é 5 kg. Como eu já descobri a força resultante de cada um deles, é só jogar na segunda lei de Newton de hoje, só para a gente ver se eu aprendi, e descobrir a aceleração de cada bloquinho desse. Tá bom? Tudo bem? Tá bom, professor. Muito bem. Aí eu vou colocar aqui a minha seta como é que tem que ser. Para onde é que a aceleração vai, hein? Ela aponta para onde? Eu já expliquei isso hoje. Ela aponta sempre na mesma direção e no mesmo sentido, né, da força resultante. Então, ó, a aceleração desse bloco A, ó,
Teve muita gente que me entregou e não colocou essas setazinhas, viu? Ó, a aceleração é para a direita, igual a força resultante, de 2,8. Tá linda essa letra aqui. 2,8. Eu vou comprar uma mesa digitalizadora. É isso aí mesmo, né? Para facilitar essa escrita, tá? Pronto. Então a aceleração é a mesma da força resultante. Tá aqui o vetorzinho dela, tá? 2,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Pronto. Eu acho que eu passei, mas só foi 5 minutos da nossa aula, né? Lá no Classroom eu disse que a gente ia até as 10, mas também a gente só começou 9h10, não foi? Tá certo? Tranquilão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Foi de boa? Foi tranquilo? De boa, né, Karen? Muito bem. Então tá bom. Alguém que tiver feito aí a foto pra mim, né? Hoje nós tivemos poucos alunos, eu achei, né? Ó. Poucos alunos. Né? Mas tudo bem. Estou fazendo minha parte, vocês que estão assistindo também estão fazendo a de vocês, né? Mas aí vocês já ficam sabendo, né? Em breve, não é na próxima aula, mas lá pra frente a gente vai fazer uma atividade. Já perguntei a Leninha se eu posso e ela me autorizou, né? Vamos fazer uma atividade somativa aqui ao vivo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tá? Um abraço fraterno a vocês. Boa semana. Professor, Opa, diga lá, Murilo. vai ter essa atividade aqui pelo Google Meet, não é? É, exatamente. Aí como é que vai ser separado os grupos? Ou vai ser os grupos que a gente já tinha na sala? Como é que vai ser? Não, eu vou aproveitar que o Google Meet vai me dar essa oportunidade e ele vai gerar isso automaticamente. Tá bom? Ah, Ele, beleza. ele Mais uma gera, dúvida. ele gera automaticamente. Tá bom? Tá bom, valeu, professor. Muito bem. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.